Então, a época de crise não necessariamente quer dizer problemas, né? Muitas vezes pode ser oportunidades. E eu vejo que é nesse momento que a gente para pensar sobre o nosso processo, que a gente repensa sobre a nossa empresa. Quem aqui é empresário de vocês aqui? Já é empresário. Então, assim, o empresário em si, ele tem aquela gana, né, dentro dele, mas eu vejo que às vezes precisa de uma crise para a gente realmente repensar a forma com que a gente entrega os nossos serviços, a forma com que a gente trabalha, os processos dentro da empresa. Então a ideia do bate-papo de hoje é para a gente repensar sobre a nossa empresa. Se você está num momento de crise, mas você está tendo um bom resultado, porque na sua empresa a crise ajuda, é um bom momento para a gente aumentar a produtividade, porque você vai ter mais demanda. Se você está no oposto, está com uma queda de demanda, você vai ter que otimizar melhor o seu time, fazer mais com menos. Então a ideia aqui é a gente bater um papo sobre processos padrões, processos universais que as nossas empresas têm, problemas, e a gente pensar como que isso pode mudar. Então qual que é a ideia aqui? A gente trazer que não necessariamente só a diretoria ou os empresários sofrem dificuldades. Toda a parte operacional da empresa, desde marketing, comercial, RH, todos eles têm desafios no dia a dia deles. E como é que o brasileiro, que é um povo muito criativo, como é que ele lida com esses desafios? Ele faz o seu jeitinho. Então isso é o que nós chamamos tecnicamente de Shadow IT. É quando você tem um problema, por exemplo, backup, a empresa não me oferece uma solução de backup e eu tenho que me preocupar com o backup da minha empresa, dos meus dados. E aí o que a gente faz? O brasileiro sempre dá um jeitinho. Alguns têm um pendrive, outros têm um HD, alguns têm um servidor local, colocava na pasta, e aí fica a cargo do próprio funcionário se preocupar com os dados dele. Um outro grande desafio que nós temos, principalmente na parte de marketing, é a transmissão de arquivos, transferir arquivos muito grandes, arquivos como vídeos, como arquivos de imagem, fotos. Então você tem uma limitação na maioria dos provedores que atrapalha o dia a dia. Eu não tenho como mandar, às vezes eu tenho que mandar o pendrive por motoboy. Então hoje já existem muitas soluções gratuitas que nos ajudam a transmitir essa informação, a passar esse conteúdo para um outro colaborador ou para uma empresa terceirizada, para agência de publicidade e tudo mais. Um outro grande problema é a equipe comercial. Se alguém da equipe comercial sofre algum tipo de acidente, ele para de produzir. Então a performance da sua empresa ela tem uma queda direta nisso. Então o funcionário ele sempre dá aquele seu jeitinho com Skype, com alguma ferramenta de videoconferência ou usando o próprio WhatsApp, está tendo muito atendimento hoje por WhatsApp, para que ele consiga continuar com a sua performance de venda. Aqui é na parte de colaboração. Então hoje nós utilizamos muito anexo, enviar anexo, arquivos em anexo, para que a pessoa revise, retorne para a gente. Esse é o modelo tradicional. E algumas pessoas estão pegando soluções gratuitas que tem na internet para estar fazendo essa parte de colaboração, de cocriação de documentos, de projeto. O pessoal que gosta, né, de usar o seu próprio dispositivo para trabalho, gostaria de estar recebendo seus e-mails no smartphone. O que eles fazem? Eles dão um jeitinho para redirecionar todas as informações e arquivos, tudo, para um e-mail pessoal, que esse e-mail pessoal ele tem no smartphone dele. Então essa é a forma do jeitinho brasileiro para que ele possa aumentar a produtividade dele. E aqui o pessoal que viaja muito. O pessoal que viaja muito, eles acabam acumulando muitos e-mails. Eles não conseguem dar conta dos e-mails que estão chegando ao longo dos dias. Então, normalmente é no final do dia que ele para responder. E ao longo do dia ele fala, qualquer coisa me chame no chat. WhatsApp, a Skype, as ferramentas que nós temos hoje de comunicação instantânea na mão. Então, a comunicação ele consegue manter a produtividade fora no horário comercial pelo chat. Qualquer coisa importante, me chama no WhatsApp. Então, essa é a pergunta que a gente faz em época de crise. E isso é a realidade que nós temos na maioria das empresas. E muitas vezes nós sabemos disso. E nós deixamos, porque está funcionando. Ele dá aquele jeitinho brasileiro e está funcionando. Algumas empresas, quando tem a percepção dessa falta de segurança, dessa falta de controle
Ela ganhou produtividade, mas ela perdeu completamente o controle da informação. A informação ela já não sabe onde está, por onde que saiu aquela informação. E aí a outra alternativa é bloquear tudo. Trava tudo, bloqueia esse tipo de acesso, não permite redirecionamento, não permite mais uso de smartphone dentro da empresa e tudo mais. E a outra alternativa que nós temos é dar a liberdade para o usuário, mas também ter o controle, ter a auditoria e ter todas as políticas de governança desse usuário. Então a ideia aqui é apresentar um pouco alguns dados para que a nossa mente comece a abrir. Tá? Um primeiro dado foi uma pesquisa perguntada sobre a tecnologia que a empresa hoje oferece para o colaborador e a tecnologia que ele tem em casa. Então 85% dos colaboradores falaram que em casa eles têm um computador melhor do que o computador que a empresa oferece para ele. Tá? E aí perguntaram se eles teriam a disponibilidade, o interesse de usar esses dispositivos, esses smartphones de última geração, esses computadores de última geração no trabalho. E 74% deles falaram que sim, tenho sim interesse de estar utilizando esses computadores, esse meu dispositivo, esses meus tablets no trabalho. Então, esse conceito chama Bring Your Device, traga o seu próprio dispositivo. Então, com essa possibilidade, modifica completamente a dinâmica de trabalho, modifica completamente a gestão de custos de empresa. Eu tive uma reunião na semana passada com uma empresa de 9 mil funcionários, onde ele disponibiliza smartphones e planos de conta para inúmeros desses 9 mil funcionários. Quando ele fez o cálculo, se ele disponibilizasse com que o próprio colaborador trouxesse o seu próprio smartphone com um plano de dados que já existe nele, a economia dele que ele iria ter ao longo de um ano, era gigante. Então, o Bring Your Device, esse conceito do Bring Your Device é um conceito que é uma tendência. Ele já é uma tendência nos Estados Unidos, ele chegou no Brasil, ele está passando agora por uma série de desafios jurídicos na questão de RH, na questão do departamento pessoal e também na questão de controle. Como é que eu vou ter controle de um dispositivo que não é da minha empresa, de um dispositivo qualquer dispositivo ali. Então, com isso, nós estamos oferecendo tecnologia para que os empresários possam aplicar esse tipo de conceito dentro da empresa. Aonde o Google oferece chama MDM, Mobile Device Manager. É uma ferramenta de gerenciamento de dispositivos. Então ele pode sim liberar com que o colaborador tenha acesso aos dados corporativos, só que fora do horário comercial ele já não tem mais acesso a esses dados. Quando passou das 6 horas, o usuário é deslogado do sistema e ele não tem mais como acessar esses dados. Ele consegue também falar qual tipo de aplicativo está disponível para que ele tenha acesso, qual tipo de informação ele vai ter acesso pelo smartphone. Então, com o uso de tecnologia e aí um alinhamento com o RH da empresa, é sim possível implementar um tipo de operação como essa dentro da sua empresa. Uma outra pesquisa muito interessante são sobre esses aplicativos gratuitos ou aplicativos até não corporativos que as empresas estão utilizando. Então, 80% dos colaboradores afirmaram que usam aplicativos não corporativos, WhatsApp, um Skype da vida ou qualquer Gmail dentro do próprio trabalho. Tá? Aplicativos não é nem não corporativos, são aplicativos não aprovados pela empresa. A empresa não permite com que aqueles aplicativos sejam utilizados. E 79% dos aplicativos não são corporativos, não são aplicativos para ser usado dentro de empresa, porque ele tem uma série de vulnerabilidades de segurança. Tá? E esse aqui é um ponto muito importante. A gente acha que tem poucas soluções hoje no mercado que permite compartilhamento e sincronia de dados. E olha aqui, são mais de 37 soluções, hoje gratuitas ou pagas, corporativas ou não, que permite que você compartilhe dados, informações armazenadas, compartilhe com outro colaborador. E mais do que 125 aplicações de colaboração, de cocriação de documentos, cocriação de projetos. Isso daqui é um universo muito grande. Então hoje o que acontece? As pessoas estão navegando nesse universo de aplicativos sem um determinado padrão, sem uma determinada política de segurança. E isso é o grande problema que nós encontramos. É a falta de governança, você não tem, como não é uma solução corporativa, você não tem controle dessa solução. Você não tem backup dessas informações que estão sendo enviadas e recebidas. E com isso você tem uma falta de segurança dentro da sua organização.
Então, esse é o grande desafio do empresário, da equipe de TI das empresas. É você ter controle, só que ao mesmo tempo você dá agilidade para o colaborador. O equilíbrio disso é o que a gente vem trazer para cá. Nesse encontro de hoje, a ideia é apresentar que eficiência e segurança hoje é sim possível. Coisas que muito pouco tempo atrás não era possível realmente ter essas duas palavras juntos. Então essa é a ideia, é a gente disponibilizar ferramentas que as pessoas gostam de usar, ferramentas fáceis de usar, só que de uma forma segura e que você tem total controle e gerenciamento dessas ferramentas. Tá? Então você é uma mescla de a usabilidade, a fácil usabilidade, com a infraestrutura e segurança e a garantia de serviço, sem você se preocupar mais com se o servidor vai estar funcionando ou não, se está na última versão ou não. Tem alguém aqui que não tem Gmail? Então, é muito comum, 98% das empresas, os colaboradores já terem Gmail. Se ele já tem Gmail, ele provavelmente já conhece muito dessas ferramentas que a empresa pode estar disponibilizando para ele. Ou seja, a curva de amadurecimento de uso dessas ferramentas é muito alta. Então aqui eu trago algumas das ferramentas que o Google Apps disponibiliza para empresas. Então, ferramenta de mensagerias e comunicação, ferramentas de colaboração, ferramentas de armazenamento, colaboração e armazenamento, transmissão ao vivo, como nós estamos fazendo aqui agora, rede social corporativa, aqui é intranet, ou até universidade corporativa, pode ser utilizado pelo Google Sites. O Google Vault, que é a parte de auditoria de e-mails, auditoria de documentos e backup, tudo e-mail recebido e enviado, ele tem um repositório dele. E todo o pacote de edição de documentos, planilhas, apresentações, desenhos, formulários e muitos outros aplicativos de criação. Tá? Então, esse conjunto de ferramentas permite com que a sua empresa possa inovar a forma de trabalhar, a forma de entregar os serviços de vocês e até a forma com que você interage entre os colaboradores da própria empresa. Então, aqui eu estou trazendo pequenos detalhes, pequenos exemplos para que a gente entre na parte de inovação de processo. Então, a parte de backup automático, você não precisa de HD virtual, HD externo, pendrive. Todo backup de e-mail e de documentos ele é feito automaticamente. Então, você não precisa mais se preocupar se o colaborador está salvando na pasta correta, se o colaborador está tirando essa informação de dentro da sua empresa. Você sabe que se ele criou um documento, ele automaticamente esse documento está backupeado. Tá? E muito importante, você tem todo o versionamento desses documentos. Esses documentos podem ser acessados de qualquer dispositivo. Então, esse conceito de você não se preocupar com o documento, ele permite com que toda a propriedade intelectual da empresa ela seja retida na empresa e não vá embora junto com o computador do colaborador. A parte de compartilhar documentos gigantes ou qualquer tipo de documento, então a ferramenta com 2 cliques do seu smartphone, ou seja, do meu smartphone eu consigo compartilhar com vocês qualquer documento da minha empresa. De qualquer computador, você vai ter em 2 cliques compartilhar documento de até 2 teras. Então vamos supor que eu tenho um vídeo gigante que a gente foi ao longo do tempo acumulando na empresa e eu quero mandar para minha agência de publicidade para ela produzir um vídeo de final de ano. Eu simplesmente jogo esses vídeos todos numa pasta e compartilho a pasta com 2 cliques com a agência. Eu não preciso ter nenhum estresse de enviar, com 2 cliques eu compartilho com pessoas externas da organização. E aqui você tem todo o controle de como que você pode permitir com que o seu colaborador compartilhe. Você pode permitir com que ele compartilhe com pessoas fora da sua organização ou apenas com pessoas da sua organização. Então, dependendo do cargo dele ou do perfil dele, você pode ter uma política de segurança de compartilhamento. E recentemente, a Google lançou um compartilhamento que a pessoa não pode fazer download e que ela não pode imprimir aquele arquivo que foi compartilhado com ela. Ou seja, você entra num nível de segurança que mesmo com quem você compartilha, essa pessoa você bloqueia com que ela faça determinadas ações com os arquivos. Então, um caso muito clássico disso é no FBI. No FBI, eles utilizam o Google Apps e nenhum arquivo pode ser feito download. Então, 100% das informações do FBI hoje estão no Google Drive, só que é proibido você fazer download, então é bloqueado esse download. Então, em nenhum momento aquela informação vai sair de lá. Então, é uma forma com que você garante, por tecnologia, com que a informação, de hipótese alguma, saia
da propriedade do domínio da empresa. Aqui é a parte de transmissão ao vivo, a ferramenta de videoconferência, multiconferência. Então, com essa ferramenta, você consegue fazer multiconferências, até 16 pontos, transmissão ao vivo, como nós estamos fazendo agora, chat, áudio e videoconferência. Só que você também tem toda essa política de segurança com quem pode fazer esse tipo de videoconferência, se pode fazer conferência com pessoas externas do seu domínio. Então, todo esse controle pela equipe de TI, então, é feita uma política de governança e essa política de governança é aplicada para cada tipo de usuário. Esse tipo de ferramenta, ele inova não só reuniões de venda, mas reuniões de pós-venda. Muitas vezes o pós-venda ele é caro. Então, se você tem uma margem muito pequena no seu produto, o seu pós-venda ele tem que ter toda uma estratégia de como você vai atuar. Uma ferramenta de comunicação gratuita, você pode ligar sempre para o seu cliente. Você pode fazer sempre uma reunião de feedback com o seu cliente. A parte de venda e a parte gerencial também. Nessa mesma empresa que eles tinham 9.000 funcionários que a gente está aplicando esse Bring Your Device, eles tinham reuniões gerenciais estaduais. E essa reunião, gerentes de todas as regiões vinham até a capital para ter uma reunião mensal gerencial, os gestores. Então eles perdiam 2 dias, um dia de viagem, um dia de volta, e ele tinha um custo desse deslocamento. O custo dessa reunião era de R$20.000 mês. Qual foi a ideia sugerida para eles? Que essa reunião seja feita quinzenal e não mensal, por Hangout, e a cada 2 meses ele teria uma reunião presencial. Então nós aumentamos a comunicação da empresa, nós aumentamos o fluxo de comunicação da empresa, o fluxo de reunião, e diminuímos na metade o orçamento de viagens dessa empresa. Então, por uma ação super simples, você consegue melhorar a produtividade de gestão e, ao mesmo tempo, reduzir o custo dessas reuniões gerenciais. Tá? Essas aqui são as ferramentas de edição de documentos. Então, é a coedição de documentos. Você pode colocar até 50 colaboradores no mesmo documento editando. Então você pode ter 50 pessoas editando o mesmo documento e você tem todo um histórico de monitoramento. Eu fiz uma brincadeira uma vez, a gente colocou 28 pessoas no documento e começamos a brincar. É super divertido. Super divertido. E a ideia é você ter todo o versionamento desse documento. Então, não importa se a pessoa apagou aqui o que ela estava escrevendo, você tem um controle por segundo do versionamento do documento. Então, vamos supor que esse é um documento financeiro que está sendo atualizado há 2 anos, esse documento. Você consegue voltar a cada segundo que esse documento foi adicionado ao longo da vida dele. Então, você tem um controle não só do documento, mas também de todo o histórico, de quem alterou. Então, você tem aqui o rosinha aqui. Na hora que você vai no versionamento, ele vai estar em rosa. Quer dizer que foi aquela pessoa que escreveu aquela frase, né? Essa ferramenta aqui de cocriação de documentos, ela inova todas as áreas. Tá? Departamento financeiro pode ter todos os indicadores financeiros numa planilha, e essa planilha ser acompanhada pelos diretores em tempo real. Tá? Essa planilha pode ter gráfico, e o gráfico está colocado dentro de uma intranet. Então o diretor ele enxerga só dashboard, ele não precisa enxergar a planilha com os dados em si. Todo o departamento de projeto, departamento de marketing, a cocriação de apresentações. No nosso caso lá, a proposta comercial ela é uma planilha. Então, o que eu faço? O sistema ele automaticamente cria essa planilha, já com os dados do cliente, baseado no formulário que a gente passou para o cliente preencher. Então, ele cria automaticamente uma planilha, ele insere automaticamente os dados dentro dessa planilha e eu já tenho o orçamento pronto para o cliente. Eu compartilho com a permissão que ele tenha para comentar a proposta. E ele vai dando o comentário, a gente vai interagindo dentro da própria proposta. No momento que a gente finalizou a proposta, ele me deu aceite, eu salvo em PDF e abro o projeto dele com a proposta final. Então, durante todo o fluxo de evolução da proposta comercial, é o mesmo documento e o cliente está dentro do documento junto conosco. Então, essa ferramenta, ela envolve todas as áreas. Você pode inovar o processo de todas as áreas. Tá? A parte de disponibilizar dispositivo. Então, imagina você em qualquer momento, em qualquer lugar, podendo estar lendo seus e-mails, editando documento, no táxi, no aeroporto. Então, o pessoal que viaja, o pessoal de campo, todo esse pessoal que não está necessariamente o dia inteiro dentro da empresa, disponibilizar com que eles tenham acesso aos documentos, à agenda dele, à videoconferência, aos e-mails dele no smartphone, você aumenta a produtividade dele.
Só que você consegue ter todo um controle daquele dispositivo, quais são os aplicativos que estão instalados, que podem estar instalados no dispositivo. Se alguém roubar aquele dispositivo, você consegue deslogar de todos os aplicativos que estavam logados, você consegue resetar. Outras políticas de segurança também, por exemplo, com que o usuário só possa acessar aquelas informações num determinado horário, num determinado dia da semana. Então, por exemplo, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 8 da noite, esse colaborador tem acesso às informações pelo smartphone dele. Após esse horário, ele não tem mais acesso. Então, um tipo de permissão. Pode falar. Essa conferência por vídeo, ela também pode ser feita pelo aplicativo? Sim. Então aqui eu já fiz uma vez, eles me chamaram para fazer uma videoconferência, lá era na Bahia. E eu estava na minha casa e acabou a luz. E eu abri pelo meu smartphone e eu fiz a minha transmissão ao vivo pelo 3G do meu smartphone, eles na Bahia fazendo a transmissão ao vivo lá. Então era das pessoas participando pelo smartphone. Então sim, pode ser feito pelo smartphone, tá? Tanto a transmissão ao vivo quanto uma videoconferência normal. Então aqui o controle do dispositivo, essa ferramenta, se você não tivesse essa ferramenta, seria muito difícil você ter uma política de governança de dispositivos móveis na sua empresa. E aqui é a ferramenta de mensagem instantânea. Essa ferramenta de dispositivo móvel, então é para smartphone, tablets, você consegue fazer chat, áudio, videoconferência e transmissão ao vivo pelo seu smartphone. O 3G, eu estou conseguindo fazer videoconferências pelo 3G. Se a gente tiver um 3G que está oscilando muito, a gente tira a câmera e você consegue fazer uma videoconferência sem câmera, sem nenhum problema. Então, com essa ferramenta, você já consegue uma audioconferência, perfeito. Com essa ferramenta, você consegue em qualquer lugar estar produzindo, estar participando de reuniões gerenciais. Muitas vezes você está se deslocando para a reunião e você consegue participar dessa reunião presencial, remoto, pelo smartphone. E quando você chega lá, você desliga o seu smartphone. Então você consegue também acompanhar uma reunião que seria presencial, mas você inicia ela remotamente porque você ficou no trânsito, por algum problema que você tem. Então também é um recurso muito rico que nós temos para comunicação instantânea. Você falou em uma limitação de 16 dispositivos. Mesmo que ele não interaja, que ele esteja só assistindo? Aí a gente orienta seu Hangout on Air, que daí você não tem limitação nenhuma. Você consegue ter 16 pessoas interagindo por voz, áudio e vídeo. Mas se ele estiver não interagindo com você, você faz como a gente fez aqui, a gente abre uma transmissão ao vivo, inclui 16 pessoas que desejam interagir e o restante fica aberto para ele. E ele tem um aplicativo de dúvidas por chat. Então essa de transmissão ao vivo, a pessoa também pode interagir por chat. Você coloca o mediador. Você coloca o mediador e esse mediador vai fazendo as perguntas. Excelente. Então é bem, quase que todas as situações a gente consegue atender, né? Legal. Então fechamos aqui uma visão muito genérica de como as ferramentas podem estar contribuindo. Então, falando um pouquinho mais do Google for Work, ele é diferente do Gmail. O Gmail é uma ferramenta aberta, uma ferramenta gratuita, e é uma ferramenta que não tem nenhum contrato, não tem nada. Então, o Google for Work, o Google passa a ter um contrato com a sua empresa de confidencialidade, não tem publicidade, os dados são seus, o Google não tem acesso aos seus dados. Uma série de órgãos internacionais auditam o Google quanto a todos esses tipos de situações, tá? Então a gente tem aqui algumas estatísticas das empresas, né, principais empresas que estão já utilizando o Google Apps. Eu lembro que de startups, acho que é mais de 80% das startups nos Estados Unidos já estão utilizando o Google Apps. E a questão da sempre estar inovando, tá? Ó, foram 200 inovações no ano passado de funcionalidade. A gente estava, nos 2 últimos trimestres, foram feitos 140 novas funcionalidades. Então é uma média de 70 novas funcionalidades por trimestre. Então, quando você vai ver, vem uma funcionalidade que você já precisava e que você nem imaginou que já apareceria para você. Aqui a autenticação dupla, como se fosse de banco. Então, se alguém roubar sua senha, você tem como aqui, vai ser mandado um SMS, você só consegue se logar por 2 autenticações. Você digita a sua senha, recebe um token no SMS ou no aplicativo e você se loga, né? Então aqui o painel de controle, né, de dispositivo. Então essa aqui é só uma visão da ferramenta corporativa do Google e não da ferramenta gratuita do Google. Tá? E agora eu queria compartilhar com vocês 2 casos de sucesso. Quantos minutos eu tenho? 5? Quantos minutos você precisa? Não, 5 minutinhos.
Processos. A gente está muito... é muito comum a nossa limitação de processos estar vinculada à ferramenta atual que você tem. Então, a sua empresa, muitas vezes eu tenho um primeiro contato com a empresa, eu pergunto por que você tem esse processo? Ela fala, porque a ferramenta só permite com que eu tenha esse processo. Então, a nossa empresa ela acaba se adaptando ao que as ferramentas que ela tem permite, e não ao processo que seria o processo ideal. Quando a gente trabalha com a solução do Google Apps, a gente pode sim pensar no processo ideal, e aí passa para a gente quebrar a cabeça como esse processo ideal pode ser aplicado com o Google. Então, eu vou dar exemplo de uma empresa de engenharia. Essa empresa de engenharia era de resíduos sólidos. Ela fazia toda a parte de gestão de resíduos sólidos aqui da Pedra Branca. Então, o que ela fazia? Toda semana, todo dia, um funcionário da Pedra Branca mandava uma planilha em Excel com os dados do resíduo que foi coletado. Todo dia, essa empresa de engenharia pegava essa planilha e jogava para uma planilha única. E essa planilha única tinha uma série de fórmulas que geravam os gráficos e tudo, que os indicadores que eles acompanhavam. No final da semana, na sexta-feira, ele recebia essa última planilha. E na segunda-feira, ele tinha que enviar um relatório sobre a movimentação da semana. O que acontecia? Ele tinha um funcionário específico que ele pegava essa planilha, gerava gráfico, jogava num doc. Esse doc ele colocava os comentários e aí salvava um PDF e enviava em anexo para o cliente toda segunda-feira. Quando ele passou a ter 2, 3 clientes, ele já percebeu que ali era um gargalo que ele tinha. Era essa compilação de dados, geração de relatório e entrega desse relatório. E ele abriu um chamado com a gente. Existe alguma forma de eu automatizar esse processo nosso? E a gente não conhecia o processo dele. Ele explicou, não, meu processo é assim, 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 assado. Foi interessante. O cliente ele só precisa inserir de dados que ele vai passar para você, mais nada, o cliente ele só precisa inserir. A gente criou um formulário. O cliente só inseria as informações diariamente. O formulário caiu numa planilha online, esses dados. Nós criamos as fórmulas dentro dessa planilha online. E nós pegamos os gráficos e jogamos num Google Sites. Então, conforme o cliente preenchia o formulário, automaticamente o gráfico dele, então ele tinha um relatório em tempo real, o cliente. Ele não tinha nenhum processo de gerar relatório. Então, quando ele tinha um cliente novo, ele clonou o formulário, clonou a planilha, clonou o Google Sites e pronto, o novo cliente já tinha o mesmo fluxo automático. Então, esse é um caso, ele melhorou a forma de entrega do serviço dele, ele melhorou o valor agregado do serviço dele, ao mesmo tempo ele reduziu o custo de entrega, reduziu o prazo de entrega. Então, por um estudo de um processo, ele conseguiu resolver inúmeros problemas da empresa dele. Então, esse é um exemplo que a empresa, antes, ela achava que aquele era o processo e não tinha o que fazer, não tinha outra forma, era aquela ferramenta que ele conhecia. Então, aqui a gente fala que você tem que se provocar a repensar os seus processos sem pensar na limitação da ferramenta. Porque daí sim você consegue um processo que flui, um processo natural e que com 3 ferramentas, que foi um formulário, uma planilha e um Google Sites, que são ferramentas que tem no pacote do Google Apps, você consegue criar esse novo processo. Tá? Um outro caso de sucesso foi muito parecido com esse, que foi pesquisa de satisfação da sua base. Então imagina que você contrata uma empresa para fazer a pesquisa de satisfação da sua base, ele contrata um call center, você entrega a sua base de clientes para esse call center, ele distribui nas disposições de atendimento, o pessoal começa a ligar, compilam aquilo, jogam aquele relatório tudo em um e dali vai para você no final de 60 dias. E você fica com aquela ansiedade, né? O que está acontecendo com a minha base? Será que estão sendo bem atendidos? Essa empresa, no final, depois a gente acabou contratando ela também para atender a nossa demanda. Então hoje a gente acompanha em tempo real a satisfação da base, a gente acompanha em tempo real a perda. Então o cliente não comprou com a gente quer saber o porquê não comprou. Então a gente tem uma pesquisa de desqualificação de oportunidade. Então a gente acompanha em tempo real, conforme a gente vai desqualificando uma oportunidade, vai para o call center e o call center vai fazer uma pesquisa e a gente recebe os indicadores em tempo real. Então essa é uma outra forma também de automatizar o processo. E aí eu provoco vocês para pensar todos os processos da sua empresa que são travados, são processos onerosos, contrato, por exemplo. Lá na empresa o processo de contrato era meses, porque esse acordo do que vai ser o contrato e depois a assinatura do contrato é um processo que ele é oneroso para a empresa. Então tinha, por exemplo, pequenos contratos que a gente tinha, nem valia a pena fazer contrato.
o custo de fazer o contrato era tão alto que não justificaria. Então você tem que repensar a forma de fazer contrato. Então, por exemplo, hoje nós passamos um formulário para o cliente, ele preenche o formulário, automaticamente gera um contrato, como ele tem acesso a comentar nesse contrato. Então a gente não fica mandando anexo, voltando anexo, ele vai comentando, a gente audita, ele imprime e manda pra gente. Então você tem como refletir todo o processo da sua empresa. O processo de proposta comercial da nossa empresa. O cliente pede um orçamento pra gente. A gente manda um formulário para ele, ele preenche o formulário, automaticamente é criada uma pasta daquele cliente, já com a proposta comercial do cliente, com uma apresentação personalizada para aquele cliente, com o nome do cliente, e todos os dados que pegamos no formulário, ele vai para dentro da proposta e vai para dentro da apresentação. Então, no momento que o cliente preencheu o formulário, eu já tenho a proposta para apresentar para ele, para começar a desenhar a proposta junto com ele. Isso a gente viu, a gente ganhou 700 horas homens por mês com automatização de processo de proposta comercial. Porque a gente tem que esquecer também que o retrabalho, ele gera muitas horas. Então, por exemplo, o financeiro vai pegar aquela proposta e não está na pasta correta, parou o processo de faturamento. Volta para o comercial, o comercial tem que colocar na pasta correta para o financeiro ter acesso. Então, essa automatização dos processos também faz com que o fluxo interno flua para que você não tenha retrabalho. Bom, aqui são só alguns comentários das empresas, né, que migraram para o Google Apps, e eles falam muito na questão da facilidade de uso, facilidade de resolver problemas. É muito engraçado quando abrem um chamado lá pra gente, pensando que estão trazendo um problemaço, e a gente mostra uma forma de resolver aquilo que algum outro cliente nosso já resolveu, de uma forma super simples. Ele fala, nossa, ainda bem que eu abri esse chamado, porque eu nem tinha ideia de como eu iria resolver essa demanda, né? Então, essa é a ideia. O Google ele não para de evoluir. Então, necessidades que você tenha hoje, que a ferramenta não tem, é bem provável que em pouco tempo vai aparecer lá um botãozinho, uma nova funcionalidade. Ele não para de evoluir. O Google está com 60 mil funcionários. Então, imagina que a necessidade que a sua empresa tem, ele também tem. Ele tem no mundo inteiro, funcionários no mundo inteiro. Então, se você tem mais de uma unidade, a necessidade de deslocamento, de comunicação remota, ele também tem. Então ele está desenvolvendo para ele mesmo e disponibilizando para a gente, né? Esse aqui é um cara fera aí no mercado. Então qual que é a ideia? É você deixar com que a Google, os engenheiros da Google, fiquem desenvolvendo soluções, desenvolvendo novas funcionalidades para a sua empresa, e a sua empresa só usa essas funcionalidades. Eu tenho ainda muitos clientes que estão pensando assim, mas eu quero desenvolver uma ferramenta personalizada para mim. Você já pesquisou que eu acho que hoje, nesse momento, deve ter uns 10 chineses desenvolvendo essa solução que você pediu. Então a necessidade que você tem na sua empresa, muitas pessoas do mundo inteiro têm ela, e você já tem muitas delas prontas no Google Apps ou na plataforma que chama Marketplace, que é o Apple Store da Google, né? É o Google Play do Google Apps, onde você vai ter ferramentas de e-mail marketing, ferramentas de RH, ferramentas de CRM, ERP, Workflow, uma série de ferramentas corporativas você vai ter integradas à plataforma do Google Apps. Então, esses dias a gente teve uma reunião com a TV Amazonas e ela pediu uma demanda que o RH, ela tem 5 pessoas no RH, e eles mandam uma demanda para o RH, ele não sabe se alguém fez aquela demanda, se não fez. Mas eu falei, isso chama Service Desk. Aí ele fala, mas eu pensei que isso só fosse para a área técnica. Ele falou, não, deixa eu entender, quais são os perfis de demanda que você tem? Em um bate-papo de 15 minutos, nós configuramos um Service Desk para ele, gratuito, e ele no dia seguinte estava usando um Service Desk, ou seja, toda a demanda do RH agora tinha SLA, tinha um controle, qual que era a demanda, já tinha relatório, tudo mais em 15 minutos a custo zero. Então uma demanda assim, que parecia ser um monstro, você vê que você pode resolver ela muito rápido, tá? E por aí vai, CRMs, Helpdesk, Workflows, pessoas que precisam de aprovações de processos, nós temos Workflow gratuito também, tá? Então eu pergunto para vocês, né? Deixamos do jeito que está, porque está funcionando, né? Bloqueamos tudo para a questão de controle, né? A propriedade intelectual da minha empresa é a coisa mais importante que eu tenho, vou bloquear tudo. Ou eu disponibilizo ferramentas que dê agilidade, mas que ao mesmo tempo os empresários e a própria equipe de TI tenham total controle e auditoria das informações e da propriedade da empresa. Matheus, então. Muito obrigado. Valeu.
Bom, queremos agradecer então a EQI Network por nos brilhantar aí com essa palestra e esperamos que essa parceria entre a Sucesso e a EQI Network e a Google possa render bons frutos aí e atender a demanda de associados que nós temos e aqueles que provavelmente vão se associar ainda ao Sucesso Santa Catarina e com isso crescermos juntos em termos de tecnologia. Tá? Bom, o bônus da EQI Network foi sorteado aqui e os dois vencedores é a Multitasking, representada pelo Jeremias, e a Procel, representada pelo Geraldo Otto. Tá? Isso depois vocês podem entrar em contato com a Juliana, tá? E aí fazer uso da maneira que vocês acharem mais apropriada e que a Juliana faz a ponte com a EQI na Network para que vocês possam utilizar essa 1 hora de consultoria. Qual que é a ideia dessa 1 hora? A gente vai entender os casos de uso da sua empresa, que são os principais gargalos. E a gente vai tentar simular como que isso poderia ser feito com ferramentas do Google Apps. Então a ideia é que vocês tragam os problemaços que vocês têm de processos, de segurança, de controle. E em 1 hora a gente vai fazer um brainstorm e a gente vai até criar um modelinho assim, será que isso aqui atenderia essa sua demanda e tudo mais? Então a ideia é um bate-papo sobre os principais desafios que você tem na empresa e a gente vai tentar simplificar isso num período de 1 hora, vamos demonstrar a simplicidade que tem de resolver problemas da sua empresa. Bom, gente, agradecemos a presença de todos. Convidamos então para almoçar e a gente conversar, fazer um networking aqui com as pessoas presentes e assim a gente poder conhecer mais pessoas e provavelmente mais soluções ou mais problemas. Muito obrigado a todos e vamos ao almoço. Obrigado, Henrique. Quero agradecer também a Andréia aqui, nossa colaboradora, que é uma lutadora aí, que hoje está usando o Periscope, é isso? Periscope, que é uma tentativa que nós vimos fazendo desde o início do ano e a gente conseguir ferramenta que transmita todos esses nossos eventos, nossos encontros, né? Transmita online, com qualquer pessoa esteja onde estiver em Santa Catarina, associado, possa então acompanhar os eventos, seja ele em Joinville, seja em Blumenau, seja em Florianópolis, seja onde ele for. Ok? Muito obrigado a todos e um bom almoço. Obrigada, pessoal. Estamos encerrando aqui o momento da palestra. Obrigada por terem ficado aqui ao vivo com a gente. Depois a gente está colocando disponível esse vídeo, além do reply aqui, de quem de repente não conseguiu assistir aqui, pode ver o reply. E vamos estar colocando no canal do YouTube. Lembrando que o site da Sucesso é www.sucessosc.org.br. Vocês podem acompanhar os nossos eventos lá, ok? Obrigado e até uma próxima.